O Brasil entrou em campo com a missão de derrotar a Noruega pela primeira vez na história e avançar para as quartas de final. Mas, como eu já tinha alertado aqui, a missão era bem difícil. Além da qualidade técnica e da força física, os noruegueses, treinados pelo Ståle Solbakken, têm um time mais pronto do que o nosso. E o Ancelotti, que assumiu faz pouco tempo, ainda precisou suprir a ausência do Lucas Paquetá, que saiu lesionado da partida contra o Japão. Então ele veio com o Martinelli ali no meio. Mas quem estava soltinho no jogo era o meia Odegaard, e ele participou do gol do Patrick Berg logo aos 3 minutos, mas por sorte o Sorloth, que deu assistência, estava em posição irregular. A verdade é que a seleção brasileira estava bem perdida nesse início do jogo, mas qualquer lance importante poderia mudar a história. E essa oportunidade veio aos 10 minutos, quando o Matheus Cunha sofreu o pênalti do Ayer, mas o Bruno Guimarães deixou o nervosismo tomar conta e bateu a meia altura, facilitando a defesa do goleiro Nyland. E isso parece ter desanimado geral. E não por causa disso, mas a seleção abriu mão da bola para tentar sair em velocidade, algo que não é novidade na vida do Ancelotti. E com exceção de uma finalização do Vini Júnior, que o goleiro norueguês defendeu com o pé, nada de mais interessante foi criado por parte do Brasil, a não ser o fato de ter conseguido anular o Haaland. Além disso, o Alisson se saiu muito bem quando acionado. No intervalo, o técnico norueguês foi ousado e fez logo 2 alterações. E como parecia que ele queria vencer o jogo mais do que o Brasil, trocou os pontas Antônio Nusa e Alexander Sorloth pelos também pontas Oscar Bob e Andrés Schjelderup. E vendo que a Noruega continuava com o controle total do jogo, o mister italiano trocou Matheus Cunha pelo Endrick, mas o atacante tremeu na base diante do Nyland e perdeu a melhor oportunidade, excluindo o pênalti perdido jogando para fora. E sendo bem direto, em uma partida de mata-mata de Copa do Mundo, perder chances como essa e um pênalti é praticamente assinar sua sentença de eliminação. Depois disso, o arqueiro Viking continuou aparecendo muito bem, evitando os gols do Ryan e um gol contra. O Ancelotti, vendo que a seleção poderia crescer no jogo, colocou em campo o Danilo do Botafogo e o Neymar, e mais pra frente o Ederson. Só que aí apareceu o tal do Haaland, que estava sumido em campo. E depois de um cruzamento na medida do Schjelderup, o grandalhão subiu com facilidade e cabeceou para o fundo do gol. Aí o Brasil se adiantou e passou a marcar em linha alta, mas a Noruega continuava com a bola e chegou a beirar os 70% da posse. Isso mostra mais ou menos como a nossa seleção foi passiva no jogo de hoje. Os caras, pelo contrário, botaram o jogo no bolso e ainda conseguiram ampliar para 2-0 com o mesmo Haaland. E lá no fim, o juizão inventou um pênalti para nós e por sorte quem bateu foi o Neymar. E ele, depois de falar umas abobrinhas ali pro goleiro, só rolou devagarzinho pro fundo da rede. Só que não deu tempo para mais nada e dessa maneira a nossa seleção se despede dessa competição. Já que venceu, a Noruega avançou das oitavas de final para as quartas de final e vai enfrentar o vencedor de México e Inglaterra, a partida que começa daqui a pouquinho. E mesmo que você tenha ficado triste, se gostou do vídeo, me deixa aquele like esperto e também aproveita para me seguir aqui nas minhas outras redes sociais para receber mais conteúdos dessa Copa do Mundo. Valeu!